Bom dia. O GEP é o sistema de protocolo eletrônico utilizado pela Prefeitura Municipal de Porto Nacional. Você pode estar encontrando o link para o sistema no site da Prefeitura. Aqui, ao clicar no link servidor, protocolo GEP, ele irá abrir o sistema, onde você pode colocar o login e senha. O login sempre vai ser o seu e-mail e a senha ela é enviada pelo e-mail cadastrado. Aqui a gente pode encontrar a parte principal do sistema. O menu principal, onde vai ter os processos, documentos, cidadão, que são as pessoas cadastradas, né? Aqui o organograma, onde a gente encontra todos os departamentos de cada secretaria, Fundo Municipal de Saúde, a Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura, e dentro de cada secretaria, cada departamento, e dentro de cada departamento a gente tem o nome das pessoas que fazem parte dos mesmos. Aqui temos a parte de relatórios. Esse relatório vai mostrar somente do departamento em que você se encontra. Quem está lotado na Secretaria Geral vai conseguir ver o relatório de todos os departamentos da Secretaria. Aqui embaixo a gente encontra a barra de localização. Pode perceber que eu tenho aqui a sigla da secretaria que eu estou lotada, e assim vai montando o organograma até chegar no departamento, que no caso aqui eu estou utilizando o teste. Aqui no de vocês vai aparecer o departamento onde vocês estão lotados. Se você está lotado em mais de um departamento, a gente tem essa setinha aqui, onde você pode estar escolhendo qual departamento você quer trocar, porque tudo que você fizer vai ser registrado dentro do departamento que aparecer aqui. Eu vou trocar de departamento, por exemplo. Percebam que o nome aqui agora já está diferente. Agora eu estou no departamento chamado Treinamento GEP Digital. Vou voltar para o treinamento teste, porque eu preciso de um documento que foi enviado para o teste. Fiz a troca, percebam novamente que a localização mudou. Aqui abaixo eu tenho a pesquisa rápida, onde eu posso pesquisar um número de protocolo, tanto de documento como de um processo. Posso pesquisar também pelo CPF do interessado por este processo, pelo CNPJ ou pelo texto exato. Aqui eu posso escrever o nome da pessoa, o assunto do documento, entre outras palavras. Quando eu pesquisar um protocolo, por exemplo, coloquei o número completo aqui, ele vai me mostrar a localização desse processo. Então aqui ele mostra o número, a data, e aqui na frente a secretaria com o organograma informado, e aqui o departamento que está em vermelho, é o departamento onde esse processo que eu pesquisei vai se encontrar. Caso eu não esteja lotado nesse departamento e eu preciso desse processo, eu vou pedir para a pessoa que está lotada nesse departamento para estar enviando ele para mim. Abaixo temos esses botões, onde vai levar ao link de processos, que vai mostrar todos os processos, separados, é claro, dos documentos, que eu preciso clicar neste aqui para estar informando para mim os documentos que foram mandados para minha caixa. Posso tanto clicar aqui como aqui, ele vai levar para o mesmo local, clicar aqui, ou aqui em documentos também vai me levar para o mesmo local. É só para facilitar mesmo e agilizar o processo. Abaixo eu tenho os documentos recentes. Aqui eles vão ter tantos documentos como os processos todos misturados, por ordem, pela data, né, de envio. Eu peço que não confie somente nas informações que estão aqui, porque como é os recentes, pode ser que alguém tenha enviado algo na semana passada que não vai estar mais aqui. Então, se você ficar preso somente a essas informações, você pode perder algum documento ou prazo, né? Algum prazo de documento ou processo. O correto é quando você precisar de um processo, verificar se ele está na caixa, conferir aqui pelo botão processo. A mesma forma, fazer com os documentos. Aqui você tem várias páginas, né? Que você consegue ver todos os enviados, todos os criados no departamento. Ainda aqui nessa barra dos recentes, eu tenho os documentos e processos enviados para a unidade, tenho também os meus protocolos. Quais são os documentos que ficariam aqui? Por exemplo, se eu tiver vindo ao protocolo da prefeitura e aberto um processo de progressão, ele vai ser interessado no meu nome, aberto pelo protocolo, né, que é o trâmite correto, e ele vai aparecer aqui. Essa caixa de meus protocolos, somente eu vou conseguir ver. Não é o departamento inteiro que irá ter acesso a esse documento aqui, a este processo. Vai ser somente o interessado, que sou eu no caso. Voltando aqui para a unidade,
é interessante falar que o GEP trabalha com departamentos. Então, todas as pessoas lotadas no departamento teste vão conseguir ver estes mesmos documentos que estão aqui na unidade, vão conseguir ver os mesmos processos, os mesmos documentos. Se eu criei um documento, salvei ele aqui, todas as pessoas do departamento vão conseguir ver, usar esse documento, né, e tramitar caso for preciso. Então, não é uma caixa de e-mail pessoal, é uma caixa, né, um sistema de documentos para departamentos. Ainda aqui na página principal, a gente tem aqui no canto superior direito, onde tem o nome, vai ter o nome do seu usuário, né? No caso, meu usuário chama treinamento, mas vai ter o nomezinho de vocês aqui, como servidor, porque também poderia ser um cidadão, se o acesso fosse de cidadão. E aqui eu tenho os meus dados. Se eu clicar aqui, eu vou ter as informações de cadastro, né, que eu tenho, que é o nome, data de nascimento, RG, CPF, e aqui eu posso editar essas informações. E eu posso também alterar a senha. Por exemplo, eu posso alterar essa senha que veio por e-mail e colocar a senha que eu achar adequada para alteração. Depois que eu clicar, eu posso salvar e voltar aqui ao menu principal. Aqui no menu, na página principal, a gente vai clicar primeiro em documentos para estar criando um documento e conhecendo também as caixas que eu possuo aqui. A primeira caixa, chamada correntes, vai conter todos os documentos criados por mim, criados pelos meus colegas de trabalho e todos os documentos que chegaram no departamento por meio de tramitação. Por exemplo, esse documento aqui foi criado por quem? Pelo usuário treinamento, que sou eu, e está dizendo aqui que eu estou com o documento, até porque foi eu que criei. E esse documento aqui abaixo, ele já veio de fora, ou seja, ele veio através de uma tramitação de outro departamento, veio da Diretoria de Tecnologia da Informação. Aqui eu tenho as informações, né? O número GED, que é aquele que eu citei anteriormente. Aqui eu tenho o ofício, o número do ofício, a data de criação, e tenho as informações em todos eles. Quando o documento está em negrito, o título do documento, significa que eu ainda não abri. Pode ser que algum colega meu de trabalho tenha aberto, mas para mim ele vai estar negrito, significa que eu não visualizei. Quando eu abri o documento, visualizei. Vou voltar aqui, percebam que não está mais em negrito, porque agora eu já visualizei. Aqui eu tenho outro da mesma forma. Abri o documento, visualizei. Agora já não está mais em negrito, que eu acabei de ver esse documento aqui. Aqui seguindo eu tenho uma caixa de expedidos. O que vai conter nessa página? Aqui vai ter todos os documentos que o departamento, teste no caso, né, tramitar para outros. Por exemplo, eu criei um documento e tramitei para o departamento de treinamento GEP Digital. Criei uma circular, tramitei ela para vários departamentos, né, porque o circular ela é distribuída. Criei um ofício aqui e tramitei para assessores e assim por diante. Eu tenho todos os documentos tramitados aqui. Lembrando que são várias páginas, né? Posso estar verificando aqui. A próxima caixa é do criados, onde todos os que feitos por mim, né, vai estar aqui nessa caixa. E a última caixa de arquivados. Essa caixa aqui é interessante porque nenhum documento do sistema ele pode ser apagado. Todos os documentos, eles, mesmo que tenha errado alguma coisa no documento, eu vou ter a opção de cancelar, finalizar, arquivar. Essas opções que eu tenho aqui. Se eu arquivei um documento, por exemplo, posso desarquivá-lo depois? Pode, sem problema. Você vai abrir um documento que está arquivado, clicar no botão desarquivar. Esse aqui é uma circular, né? Deixa eu procurar um outro documento. Esse ofício aqui está arquivado. E eu tenho aqui o botão de desarquivar. Quando eu clicar aqui, esse documento ele vai voltar para a caixa aqui dos correntes, porque agora ele não está mais arquivado. Vamos supor que eu errei algo nesse documento. Não tem como eu apagar. O que eu vou fazer? Eu digitei errado e já assinei, não tem como eu alterar. Então eu vou arquivar. Só no motivo digital, né? Só no tipo digital, e o motivo eu posso escolher qualquer um desses. Foi rejeitado, foi cancelado, porque eu errei. Mas tem outras opções aqui. Cancelei, digito uma observação e salvo.
Então, esse documento agora está nos meus arquivados, com a exclamaçãozinha vermelha no motivo cancelado. Esse aqui foi finalizado, outros cancelados, e assim eu tenho aqui o status, né, com a data e a observação que foi adicionada. Voltando aqui nos correntes, eu vou abrir um documento só para vocês verem como que é o documento, né, o modelo dele. Aqui eu tenho o brasão da prefeitura, a secretaria que criou o documento, o número do ofício, todos esses dados daqui para cima, eles são automáticos gerados pelo sistema. Daqui para baixo, todas as informações eu preciso adicionar. Aqui eu tenho as pessoas que visualizaram o documento e o histórico do que aconteceu, quem criou, quem tramitou, com data e hora. Eu posso também ter a opção de inserir um anexo a mais. Por exemplo, eu criei esse ofício e quero junto a ele mandar uma decisão judicial, que eu já tenho salvo no meu computador, ou que eu já tinha inserido antes aqui no JEP. Por isso que eu tenho aqui 3 opções ao inserir anexo. Protocolo GED, que é esse númerozinho aqui, ó, cada documento do sistema tem esse número. Então, se eu criei um outro documento aqui e quero usar ele, eu digito o número aqui, o nome, e ele vai aparecer aqui no inserir anexo, abaixo desse botão inserir anexo. Vamos puxar um documento do computador, que é o mais utilizado, né? Eu vou enviar arquivo, selecione o arquivo, e aqui eu vou escolher, por exemplo, pode ser esse documento aqui. Vou digitar aqui teste 1. Sempre tenho que colocar o nome do documento para aparecer o botão salvar. Contudo, se eu já tiver assinado o documento, coloquei a senha errada. A senha que eu utilizo na assinatura é a mesma senha, né, do usuário que eu logo no sistema. Portanto, se eu tiver assinado o documento, o treinamento JEP assinou o documento, tal data, tal hora, esse botão de excluir o anexo, ele vai sumir. O meu perfil como é de administrador não some, porém o de vocês não vai mais conter esse botão de excluir o anexo. Vai ter somente assinar para outra pessoa que queira assinar e o de fazer download. Voltando aqui, o documento, né, eu tenho algumas opções aqui de imprimir o arquivo, de gerar um PDF, de arquivar, de tramitar e de assinar. Percebam que depois que eu assinei um anexo também, eu já não consigo mais editar esse documento aqui em cima. Por quê? Porque caso eu editasse, ele ia perder a credibilidade da assinatura. Então, por isso, sempre confiram antes todo o texto, antes de fazer alguma assinatura no sistema. Mas eu quero assinar, por exemplo, esse documento por inteiro. Então, eu clicaria nesse documento aqui, com a mesma senha. Documento assinado. Percebam que aqui está documento assinado digitalmente por treinamento JEP, a data e a hora e o código de assinatura de validação. Depois que eu assinei esse documento, já finalizei. Eu consigo acompanhar agora aqui mais uma opção no menu, que seria o botão de circular. Qual que é a diferença entre tramitar e circular? O tramitar, eu posso tramitar ele somente para um departamento. Aqui vai aparecer todos os departamentos que eu possuo no sistema. Vou tramitar esse documento para a Diretoria de Tecnologia da Informação. Sempre coloco o assunto do ofício, por exemplo, eu solicito a assinatura do secretário, por exemplo, para informar tal assunto, solicitação de material, sempre colocar certinho o assunto do documento. Esse acesso aqui é muito importante. Não utilizar essa opção sigiloso, caso não for realmente necessário. O padrão é toda a unidade sempre. Se você mandar sigiloso e escolher uma pessoa, as outras do departamento não vão conseguir ver o documento. E isso gera transtornos quando, por exemplo, a pessoa que você mandou não está trabalhando, está de férias, ou ela não conseguiu abrir o sistema naquele dia e você precisa resolver o problema. Ninguém da unidade vai conseguir. Então, tenha cuidado com isso aqui, colocar toda a unidade. Aos cuidados de, eu vou escolher as pessoas que estão nessa unidade para direcionar o documento. Contudo, não vai ser somente ela que vai ver. Vai aparecer que ela está endereçada a ela, mas qualquer um do departamento poderá ver, desde que aqui esteja toda a unidade. É obrigatório colocar isso aqui? Não. Posso deixar também em branco, porque eu não sei quem é que resolve o problema, por exemplo. E na observação eu digito aqui,
Solicita a assinatura do diretor. E vou enviar e salvar. Pronto, aquele ofício que eu tinha criado aqui já sumiu. E agora eu vou encontrar ele nos expedidos, caso eu queira conferir para onde ele foi. Esse ofício 19, com a informação teste, eu enviei para a Diretoria de Tecnologia da Informação, solicitando aqui a assinatura do diretor. Como eu não mandei sigiloso, qualquer pessoa desse departamento vai poder abrir e resolver, né, o problema, ou avisar o diretor que ele precisasse. Vamos voltar aqui à caixa dos correntes para a gente criar um novo documento do zero, né, para vocês acompanhar como que funciona. Quais os tipos de documentos que eu posso estar criando aqui no sistema? Eu posso criar um ofício, eu posso criar um ofício circular, uma portaria, um formulário. Então a gente vai clicar aqui no botão novo registro, escolher primeiro o tipo de acesso, por onde tramitou. O que significa isso? Quando eu criar o documento e que eu tramitá-lo para vários departamentos, todos estes por onde ele passou vão conseguir visualizar esse documento. Fazer tramitações, alterações, assinaturas, somente o departamento onde ele está lotado, porém a visualização fica por onde tramitou. A visualização pode ser para todas as unidades, ou seja, para todos os departamentos de todas as secretarias cadastradas no sistema. Então, essa é uma opção a se pensar se você quer que a visualização seja geral. Unidade atual. Se o processo foi criado no meu departamento e enviado para a administração. Se eu deixar aqui na unidade atual, quando ele for tramitado para a administração, somente a administração vai ter esse acesso ao documento. Inclusive, o meu departamento, que foi o criador, não vai mais ter acesso. O sigiloso é somente você e uma pessoa a qual será tramitado, que terá a visualização do processo ou documento. Essa opção eu recomendo utilizar somente em casos realmente sigiloso. O pessoal tem muito de, como eu vou mandar para Maria, então eu vou colocar sigiloso para mim e para Maria. Só que a Maria está de férias, a Maria está de atestado, então ninguém mais do departamento vai conseguir resolver aquele problema para você. Então, o padrão é sempre mandar por onde tramitou, porque eu vou ter sempre o acesso do documento e todos os departamentos por onde ele passou vão conseguir visualizar. Aqui na categoria, a gente tem vários tipos de documentos, como eu havia falado, e vamos escolher aqui o tipo de documento ofício. Se eu digitar aqui nesse editor de texto, o nome, assunto, cargo da pessoa, e aqui o corpo do ofício, é a mesma coisa como se eu estivesse fazendo no Word, né? Então iria dar muito trabalho. Então, para facilitar, o sistema ele tem essa opção aqui de usar modelo. Percebam que tudo que eu digitei aqui apareceu aqui do ladinho. Então, assim, se você quiser fazer dessa forma, pegar um modelo que você tem no computador, copiar o texto, colar aqui, tudo bem, não tem problema. Só colou o texto, organizou, viu se está tudo certinho, clicou em salvar. Caso queira usar o modelo de ofício que já tem cadastrado no sistema, é só clicar nessa opção aqui, usar modelo. Quando eu clico aqui, ele me retorna para mim aqui ao lado um modelo que já tem, né, ao senhor, vai ter o nome da pessoa, lugar para colocar o cargo, lugar para colocar o assunto. Então é só eu preencher aqui o dia, mês, 22 outubro 2024, outubro, agosto. O nome, percebam que eu mudei a data, já mudou ali também, né? Então eu já tenho ali Porto Nacional, 22 de agosto de 2024. Ao senhor, para quem quer endereçar esse ofício, eu vou colocar aqui o nome da pessoa, vou escolher aqui, por exemplo, Loenes Fernandes Siqueira, o secretário da Fazenda. Estou mandando um ofício para a Fazenda. Então, qual é o cargo? Secretário da Fazenda. Qual que é o assunto? Teste de sistema. Aqui você vai colocar o assunto que for pertinente, né? O ofício que você está fazendo. Percebam que tudo que eu digitei aqui, ele já me mostrou ali do lado. Terminei de preencher as informações, eu vou salvar. Já retornou aqui o ofício que eu fiz na caixa do corrente. Lembrando que aqui eu vou ter todos os que chegarem no meu departamento e todos os que forem criados também. Agora eu preciso abrir esse documento para eu continuar, né, editando. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho editar, do lado de assinar, para colocar aqui o corpo do ofício.
Por quê? Só falta o corpo agora, ó. Percebam que eu já tenho aqui, né? Tudo veio automático, a numeração veio 24. Já significa que eu já tenho 23 ofícios criados anteriormente, mais esse de hoje. Então, com a data aqui, percebam que agora ficou redundante, que tem duas datas, que já veio uma padrão aqui. Não tem problema, eu vou clicar em editar aqui e apagar uma. Quando eu apago isso aqui, significa que eu estou alterando somente esse documento. Se eu for criar um modelo novamente, ele vai retornar aquela data ali. Então, eu alterei ali e aqui eu digitei o corpo do ofício. Colocar letras quaisquer aqui só para exemplificar. Digitei o que eu precisava no ofício, cliquei em salvar. Registro salvo, já está aqui, tudo certinho. Conferiu de novo, está tudo certo. Então, o próximo passo seria assinar o documento. Lembrando que, se eu clicar em assinar, fizer uma assinatura, esse botão de editar, ele vai sumir. Porque se eu assino, eu não posso mais estar editando o documento para não perder a credibilidade da assinatura. Então, está tudo certo. Eu posso assinar, caso for o meu dever de assinar esse documento. Eu vou utilizar a mesma senha que eu uso para entrar no sistema. A senha que você recebeu por e-mail ou que você alterou aqui no cantinho depois que você entrou pela primeira vez. Então, a assinatura digital utiliza a mesma senha de login. Cliquei em assinar. Documento assinado. Ó, aqui está documento assinado digitalmente por treinamento JEP. Aqui vai aparecer o seu nome. Aqui tem a data e hora e um código de verificação de assinatura. As pessoas que visualizaram, né, por enquanto somente eu, e o histórico do que aconteceu. Eu criei, eu alterei e eu assinei. Fica tudo registrado aqui. Ó, os botões de assinar e editar sumiram, porque eu não preciso mais assinar e eu não posso mais editar. Eu tenho agora somente as opções de imprimir, caso eu queira imprimir esse documento, o que não é indicado, porque o sistema é justamente para evitar a impressão de papel. Eu tenho a opção do PDF. Isso é bom para caso eu queira salvar no meu computador, ou para enviar por e-mail para alguém, enfim. E tem a opção de arquivar. Ah, fiz errado, ou então eu fiz só para registrar no sistema e já finalizei esse documento. Então, eu vou arquivar como eu havia mostrado antes. E tem a opção de tramitar. A tramitação, quando eu clico nesse nome aqui, tramitar, ele vai somente para um departamento, diferente desta opção aqui, circular. Após assinar o documento, essa opção, ela aparece aqui à mostra. Antes de assinar, não tinha esse botão aqui de circular, porque sem a assinatura você não pode distribuir esse documento para mais de um departamento. Eu tramitei, quero tramitar para um departamento, clico aqui, escolho qual departamento eu quero. Escolhi aqui tecnologia da informação. O assunto. Vou colocar um teste 2. O acesso. Muito importante essa questão. A mesma coisa na hora da criação do documento, igual eu mostrei. Aqui também ele pergunta novamente se esse documento, a visualização vai ser toda a unidade, aquele departamento que você envia, ou se vai ser somente uma pessoa no modo sigiloso. Padrão, toda a unidade, caso queira agilidade no seu documento. Sigiloso, realmente tem que ser um assunto sigiloso. Escolhi aqui toda a unidade. Eu tenho a opção de escolher ou não a pessoa que vai ficar responsável por esse documento. Quer dizer que ela vai atender esse chamado? Não. Esse ofício, mas eu posso falar que eu já sei que é o Fredson que cuida desse documento, então eu mando direto para ele. Lá na caixa vai aparecer o nomezinho dele, mas todos podem ver. Como eu não sei se é o Fredson ou quem que vai resolver o problema, eu deixo sem ninguém. E vai ficar lá na caixa, assim, para qualquer um abrir e resolver. A observação, eu também coloco para que finalidade é esse documento. Se eu estou solicitando a assinatura de alguém, se eu estou requerendo alguma coisa, porque antes mesmo da pessoa abrir o documento, ela já vai conseguir ver essa observação aqui. Vou clicar em salvar. E o documento agora não está mais aqui. Ele vai estar na minha caixa de expedidos. Porque o ofício número 24, com a observação teste 2, agora está no Departamento de Diretoria de Tecnologia da Informação. Eu posso abrir? Posso, porque eu coloquei por onde tramitou, né? Então, eu posso abrir o documento. Eu posso editar? Não mais. Mesmo se ele não tivesse sido assinado,
e eu tramitei, eu já não posso mais editar, porque o documento agora está em outro departamento. Vamos voltar aqui na caixa dos correntes e vou criar mais um documento rapidinho aqui, só para mostrar como fazer uma circular, ofício circular. Vou usar um modelo, é o mesmo modelo que o outro. Eu vou salvar sem as informações aqui, porque eu vou colocar no momento de editar. Vim aqui, abrir o documento. Clico aqui em editar. Vou digitar nome, cargo, assunto, o corpo do ofício também. Fiz tudo certinho, supondo. E percebam que eu não tenho aqui o botão circular, como eu havia falado para vocês. Então, o que eu preciso fazer para ter essa opção de enviar para mais de um departamento? Eu preciso assinar o documento. Assinei o documento. O que aconteceu? O botão apareceu. Agora sim eu posso distribuir esse documento. Ele me pergunta aqui, é para todos os órgãos e servidores? Se eu deixar dessa forma, só colocar um assunto e uma observação, a observação tem que ter aqui, ó, no mínimo 20 caracteres, tá? Pronto. Senão ele não deixa eu salvar. Se eu deixar dessa forma e clicar em salvar, todos os órgãos, todos os servidores irão receber este documento circular que eu enviei. Se eu não quero que seja para todos os servidores, eu vou escolher então quais são os órgãos. Órgão principal. Eu quero mandar somente para o planejamento e para a Secretaria de Saúde. Para o Fundo Municipal de Saúde e também para a administração. Quero enviar somente para esses 3 órgãos. Se eu deixar novamente desse jeito aqui, clicar em salvar, ele vai para todos os servidores desses 3 órgãos. Não quero que seja todos os servidores de todos os departamentos. Então eu preciso filtrar mais uma vez e selecionar aqui os departamentos. Vou clicar aqui e ele vai me mostrar só os departamentos desses 3 órgãos que eu escolhi aqui. Então eu vou escolher a Tecnologia da Informação Luz e Mangues, a Tecnologia da Informação aqui da sede, da administração eu vou escolher a Junta Médica, o apoio administrativo, e o Fundo Municipal de Saúde, como não tem mais departamento, só tem esse, então eu vou escolher ele. Ele pergunta novamente, é todos esses servidores desses departamentos aqui que eu escolhi ou somente alguns? Eu tenho essa opção de filtrar mais uma vez e escolher quais as pessoas que eu quero que vejam. Apareceu somente as pessoas desses departamentos e eu quero que a Rayane, o Fredson, o Pedro Henrique, a Maria Gabriel, somente essas pessoas vejam esse documento. Então percebo que tem muitos filtros, dá para filtrar bem as pessoas que vão receber. E caso não queira, seja todos os servidores. Eu quero todos das secretarias, todos os da secretaria. Todos os servidores de todos os órgãos eu deixo dessa forma. Finalizei, eu clico em salvar e esse documento será distribuído para todas as pessoas escolhidas. Então isso é um circular. Voltando aqui, eu vou criar mais uma vez um novo tipo de documento. Eu vou escolher por onde tramitou. A categoria, eu vou solicitar um acesso ao sistema aqui para TI. Eu quero acesso ao Prodata, como que eu faço? Eu escolho esse tipo de documento aqui e clico em usar o modelo. Olha que interessante que o modelo já tem tudo que a gente precisa para fazer o cadastro. Ao senhor Garibaldi Nunes Costa Neto, que é o diretor, já tem assunto, solicitação de acesso e aqui os dados que você precisa. Cliquei em ativar modelo e salvo. Vou abrir aqui o documento. Tá tudo certinho já aqui. A única coisa que eu preciso é incluir os dados do servidor. Então eu vou clicar em editar e vou colocar aqui o nome do servidor que eu quero acesso ao sistema Prodata ou GEP.
Coloco CPF, e-mail, data de nascimento. Seleciono aqui, quero acesso ao JEP e ao computador. Se for no JEP, qual departamento? Ao Prodato, se fosse, qual seriam os módulos, né? Protocolo, compras e etc. Terminei aqui, clique em salvar. Olha que fácil, em menos de 3 minutos eu consegui fazer um ofício solicitando um acesso para a Rayane e vou o que? Tramitar para o Departamento de Tecnologia da Informação. Assim que chegar aqui eu já crio o acesso e já informo a pessoa. Então assim, ajuda muito essa parte de documentos e usar os modelos que tem no sistema. Sempre é bom lembrar que a gente precisa assinar os documentos, tá? Porque um ofício sem assinatura, ele não tem a devida validade. Então, finalizando essa parte de documentos, só tem que ficar atento, né, às caixas aqui dos correntes, os pedidos criados. Caso você perca um documento, dá para pesquisar aqui também pelos documentos que tenham o nome Rayane, por exemplo. Ele vai voltar aqui todos os documentos que tem o nome Rayane ou que está com a Rayane. Inclusive dentro do corpo do documento também ele faz essa pesquisa. E do mais é isso. A gente vai voltar para a página inicial para falar sobre processos. Clicando aqui no botão de processo, é uma parte um pouquinho diferente, mas na maioria é bem parecido. Tem uma caixa de correntes, expedidos, criados, arquivados. Também não consigo excluir um processo, caso eu tenha errado, também tenho que arquivar esse processo. Aqui na caixa do corrente vai ter os recebidos e os criados. E para criar um novo processo também é um pouco parecido. Só tem as escolhas aqui sobre os interessados desse processo. No ofício, é eu que estou solicitando algo para alguém. Aqui no processo, eu posso abrir tanto para mim, que sou um servidor, meu interesse. Posso abrir para o cidadão, que também sou um cidadão, também pode ser meu interesse. Ou pode ser outro cidadão. Posso abrir para o órgão, por exemplo, eu quero um processo para a Secretaria de Planejamento, um processo de compras. Então eu preciso selecionar a opção órgão. E depois eu venho para o tipo. Cada opção dessa que eu escolher tem os tipos já aqui definidos. Os tipos para o cidadão é diferente dos tipos que eu tenho para o órgão. Então aqui para o órgão vou criar um processo de aquisição. Ó, ele já preencheu aqui algumas informações para mim. Aquisição para a Diretoria de Tecnologia da Informação, que é o meu departamento. E isso aqui também eu posso apagar, né? Pode ser que eu não queira que esteja o departamento, que esteja somente a secretaria. Planejamento e inovação, isso aqui também eu posso apagar. Solicitação de aquisição, não esquecer de retirar isso aqui. Escreva o pedido de forma resumida, aqui é para você falar um pouco sobre o processo. Isso tudo que vai aparecer na capa do processo. Fundamentação legal não precisa, né? Só caso tenha mesmo e for necessário no processo. Por que ele preencheu isso aqui? Porque eu já deixei a unidade atual. Se eu tivesse colocado outro órgão, ele ia me perguntar qual que é o órgão e essas informações iam ser de acordo com o órgão que eu criei. Por exemplo aqui, órgão, outro órgão, Fundo Municipal de Saúde, tipo aquisição. Ó, agora sim, ele já preencheu aqui que o assunto é para o Fundo Municipal de Saúde, o objeto tudo. E mais uma vez, igual documentos, aqui no tipo de acesso eu tenho que escolher por onde tramitou, todas as unidades, unidade atual, sigiloso, padrão, por onde tramitou. Ele até explica, somente a unidade por onde o protocolo passou desde a criação terá acesso à visualização geral do protocolo. Terminei, apaguei esse detalhezinho aqui, escrevi o pedido aqui de forma resumida e salvei o processo. Ó, criei aqui, ele me dá aqui as informações. Quem está com o processo é treinamento, no caso eu. E eu vou abrir esse processo para vocês terem uma visualização de como que é. Ele já criou toda a capa do processo. Ó, com o brasão, com a secretaria, o número do processo. Caso você queira pesquisar esse processo, é só copiar esse número aqui, colar aqui nessa barra de pesquisa, que ele vai mostrar o local do processo.
Vamos abrir ele novamente. Interessado, criado, assunto, objeto, origem, síntese, fundamentação legal a gente não colocou, porque não precisou. Os mesmos dados de quem visualizou, o histórico, e aqui ainda tem a opção de observação. Quando eu tramitar, eu vou escrever uma observação, solicita a assinatura, vai ficar o registro aqui também. Solicita a inserção do documento tal, na tarefa tal, vai ficar aqui registrado na observação. Aqui embaixo, como que funciona para eu colocar as páginas dentro do processo? A primeira página, por exemplo, de um processo de aquisição, seria o DOD, que é o documento de demanda, né? DFD, na verdade, documento de formalização de demanda. Então, eu vou clicar em nova tarefa e escolher aqui DFD. Ó, aqui a gente já tem quase todas as tarefas cadastradas. Se você precisar de alguma que não tenha, mais uma vez eu peço que entre em contato com a gente para estar criando essa tarefa. É coisas bem rápidas, dá para resolver rapidinho. Documento de formalização de demanda e salvei. Quer dizer que eu já inseri o documento? Não, eu só criei um espaço aqui para poder adicionar o documento. Ó, treinamento, que sou eu, criei uma tarefa, tal dia, tal hora, chamada documento de formalização de demanda, é a tarefa número 1, e aqui eu tenho um botão para inserir o anexo, que é igual ao lá do documento. Eu tenho o protocolo GEP, eu tenho enviar um arquivo ou um despacho. Se o arquivo estiver no meu computador, né, que é o padrão, eu seleciono aqui o arquivo, coloco aqui o nome, no caso esse é o DFD, salvar. É indicado sempre que você adicionar qualquer anexo, você vir aqui no botão de download e abrir esse documento só para você conferir se realmente está o documento que você queria, se não veio um errado, se não veio em branco porque a internet estava falhando na hora. Então é bom conferir isso antes de assinar ou antes de tramitar o processo. Adicionei o DFD, qual que é a próxima folha do meu processo? Se ele fosse, né, um processo impresso, seria um protocolo do sistema Prodata, por exemplo. Então, eu venho aqui adicionar uma nova tarefa chamada protocolo Prodata. Protocolo Prodata. Isso no processo de aquisição, tá? Então, ele já criou outra tarefa chamada protocolo Prodata. Eu vou inserir aqui um anexo que eu baixei do sistema Prodata. Nova tarefa. Agora, eu vou colocar um termo de referência. Então, eu vou criando todas as tarefas de cada documento que eu precisar e vou só inserindo os arquivos aqui. Procuro no computador e vou inserindo. Aqui tem como eu fazer aquela assinatura geral? Não. Por quê? Porque cada documento aqui tem sua particularidade, cada um é uma pessoa diferente que assina. Então, se eu quero assinar o DFD, se é minha obrigação assinar, eu vou assinar aqui o documento daquela mesma forma, né? Documento assinado. Ó, já sumiu o botãozinho de excluir. Então, agora eu só tenho a visualização. E aqui eu tenho os outros locais para inserir. O que significa esse botão aqui de finalizar? Por exemplo, eu já inseri o DOD, já terminei. Agora eu vou mandar para o controle interno para estar analisando esse processo. Eu não posso mais estar inserindo coisas aqui. Por quê? Porque depois que passar de lá, eles vão dar um parecer e eu preciso criar outra tarefa abaixo para corrigir ou para inserir novamente. Para não interferir nesse documento aqui, eu finalizo a tarefa. Finalizar, tarefa finalizada. Percebam que esse botão de remover tarefa, de inserir anexo ou de assinar, todos sumiram. Agora a tarefa está finalizada. Daqui para cá, significa que ninguém mais vai poder alterar. E isso acontece para todas as tarefas que forem finalizadas. O que significa esse botão restringir? Eu tenho aqui um processo e eu não quero que as pessoas visualizem ainda esse protocolo do Prodata. Vamos supor que é um documento que só vai ser liberado no dia 23, hoje é dia 22. Então, eu vou restringir aqui, treinamento GEP, selecionar o departamento, só tem esse, né? Então, eu estou restringindo aqui
Essa tarefa aqui, somente o treinamento JEP vai poder ver, todos os outros não vão mais poder ver, então eu vou restringir essa tarefa. Não é algo bastante usado também, né? É algo bem específico para alguns tipos de processo, então significa que só eu, treinamento JEP, e o Gabriel consegue ver, porque estão no mesmo departamento. Todo o resto não vai ter acesso a esta tarefa só, as outras ficam normais. Então, esse é o processo. Isso é um processo de aquisição. Se fosse outro tipo de processo, você só iria adicionar as tarefas pertinentes. Uma tarefa de abertura de rua, então eu preciso dos documentos pessoais da pessoa. Então, eu vou criar aqui uma tarefa para adicionar documentos. Documentos, eu tenho aqui inserir anexo. Eu tenho a opção no sistema de colocar essas tarefas aqui cadastradas já, para quando você escolher esse tipo, aquisição, eu já ter todas as tarefas aqui criadas, você só vai inserir o anexo. A maioria dos processos não preferem essa opção, eles preferem que eles mesmos criem para seguir a ordem adequada. Mas se você tiver algum documento, algum processo que já tenha a ordem que não mude, então pode estar solicitando aqui para a gente, eu quero esse processo de solicitação de um documento e a gente já tem tudo certinho o que precisa. Então só coloca as tarefas para a gente e a gente vai inserir os anexos. A gente pode fazer isso também. Terminei aqui o processo, é a mesma forma. Eu posso tramitá-lo para outro departamento, assunto, acesso, os cuidados de alguém, preciso, talvez não precise, observação, tramitei. Posso arquivar o processo, caso ele esteja errado. Posso gerar um PDF completo. Se eu fizer isso aqui, ele vai gerar um PDF com a capa e com todas essas tarefas aqui em ordem cronológica, né? E esse editar é a capa do processo, tá? Eu tenho algumas opções que eu posso. Posso editar isso aqui, agora eu quero que esse processo seja sigiloso, agora que eu quero que todas as unidades vejam. Eu quero mudar o assunto. Só que tem coisas que não pode mudar, como o interessado. Se eu escolhi a Rayane como interessado, sempre vai ser a Rayane. Se eu escolhi o Fundo Municipal da Saúde, sempre vai ser o Fundo Municipal da Saúde. Não tem como alterar isso. E no mais também é bem simples essa parte de processo. Criou a tarefa, adicionou o arquivo e tramita para a próxima unidade a receber o processo. Então o sistema ele tem somente essas duas opções, que seria de processos e documentos. No mais é isso. Qualquer dúvida que vocês precisarem, pode entrar em contato com a gente e a gente vai dar o suporte e tirar as dúvidas de vocês.